Pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje eu vou passar para vocês um resumo referente ao nosso módulo 8, tá? Nosso módulo de contabilidade. Então, tudo que nós aprendemos referente a esse módulo, hoje eu vou resumir, eu vou revisar com vocês, tá certo? Que hoje é a nossa última aula, tá? Então, o módulo que eu estou falando é sobre o módulo 8, módulo de contabilidade. Então, vamos lá, gente. Nós vimos nesse módulo o que é a contabilidade, as funções do contador, nós vimos também o balanço, como que é feito, para que serve a contabilidade, nós vimos referente a notas fiscais, porque é necessário a gente emitir uma nota fiscal, os tipos de notas fiscais, certo? Então, hoje eu vou fazer um resumo, uma revisão de tudo que nós aprendemos, tá certo? Para o fechamento desse módulo, ok? Então, vamos lá, gente. O que é a contabilidade? Né? Qual que é o objetivo dela? Qual que é o objeto dela? Qual que é a finalidade da contabilidade? Então, a gente viu o seguinte, a gente utiliza a contabilidade para controlar o patrimônio, tá? Então, o objeto em si é o patrimônio. E qual que é a finalidade da contabilidade? A finalidade da contabilidade é a gente fornecer informações. Então, o objetivo é ajudar na tomada de decisões. Essas tomadas de decisões podem ser feitas tanto para investidores, como credores também, como até o próprio dono da empresa, os sócios, ok? A contabilidade, ela mede o quê? Ela mede a realidade econômica da sua empresa, tá? E ela vai transmitir essas informações. Então, se a saúde financeira da sua empresa tá boa, a contabilidade, ela vai transmitir essas informações. Agora, se a saúde financeira da sua empresa estiver ruim, ela vai fazer também a demonstração mostrando que a sua empresa não está com uma saúde financeira boa. Então, a contabilidade em si é esse o objetivo dela. Ele vai ajudar a gente a tomar certas decisões, tá? É aquilo que eu falei para vocês nas aulas passadas. Se eu quero ampliar o barracão da minha empresa, eu preciso verificar se eu vou ter caixa para isso, se eu vou ter essa possibilidade, tá certo? Se eu vou ter a possibilidade de estar fazendo o quê? A ampliação. Se futuramente eu vou conseguir arcar com as dívidas, quanto que eu tenho de caixa, qual que é o meu patrimônio. Então, eu consigo estar verificando todas essas informações através da contabilidade, ok? Gente, outra coisa também. Nós temos as pessoas, os usuários, né, que a gente fala, usuários da informação contábil. Quem que é o pessoal que utiliza essa informação contábil? Então, nós vimos que os gerentes utilizam as informações contábeis. Eles utilizam para quê? Para tomada de decisões, tá? Para tomada de decisões dentro da empresa. É aquilo que eu falei para vocês, da questão do barracão. Né? Então, eu vou ampliar o barracão da minha empresa, quero ampliar. Então, eu vejo a contabilidade, eu analiso criteriosamente ali para ver se realmente eu tenho essa possibilidade de ampliação, se futuramente isso não vai prejudicar minha empresa, tá certo? Os funcionários também é importante, porque, gente, para o funcionário é importante pela seguinte questão: a gente sabe que hoje em dia a gente tem que ter um parâmetro, saber se realmente a empresa ela vai ter condições de suprir as necessidades, quais são as necessidades de pagamento do nosso salário, né, como colaborador. Então, através da contabilidade, a gente consegue verificar essas questões, certo? A diretoria também é usuária da informação contábil. Por quê? Porque ela utiliza para execução dos projetos, tá? Dos planejamentos. Então, tem-se um planejamento, e aí a diretoria ela verifica a contabilidade e ela vai verificar se realmente ela vai conseguir
colocar esse planejamento para ser feito, ou se é melhor aguardar um pouco, tá? Outro também são os bancos. Gente, os bancos utilizam muito em virtude da questão do seguinte: se a empresa ela está precisando de um empréstimo, tá? Ela está precisando de um dinheiro, o banco ele vai solicitar todo o balanço patrimonial, vai solicitar questões de faturamento, ele vai querer saber como está essa empresa financeiramente, tá? Então, o que que eles vão fazer? Eles vão verificar essas informações e, através dessas informações, eles vão analisar se eles vão conceder o financiamento ou não. Por quê? Porque o banco ele quer medir a capacidade do retorno de capital ali. Ele quer o quê? Ele quer saber se a empresa ela vai ter depois o dinheiro para poder estar pagando, tá? Então o banco quer o quê? Ele quer o retorno. Então eu emprestei o dinheiro, eu quero que você me retorna. Então ele quer saber se a empresa realmente vai ter a possibilidade de dar esse retorno. Porque se a empresa ela fica insolvente, se ela fale, aí é mais complexo para poder estar recebendo os valores, né? Então, o que ele faz? Ele faz toda uma análise para ver se realmente ele vai conceder esse empréstimo ou não, tá? Então, por isso que os bancos eles vão utilizar a questão da contabilidade para essas questões aqui de empréstimo também. Temos também o governo, né? O governo utiliza em virtude do quê, gente? Ele precisa dessas informações para saber como que tá as receitas, as despesas da empresa, a questão de impostos, de tributos, o que ela tem que recolher, né? Quais são os valores que ela vai precisar recolher para o governo, para o fisco, né? Então, o governo ele necessita dessas informações para ele verificar a questão das receitas e das despesas da empresa, tá? Para quê? Para ele saber o que ele vai receber de contribuição ali dos tributos. Então, através disso, da contabilidade, ele vai verificar o que a empresa ela vai ter que pagar para o governo ali, nas questões das tributações, né? INSS, FGTS, contribuição social, ICMS, IPI. Então, ele vai saber, através da contabilidade, através das declarações da contabilidade, o que ele vai ter que receber, tá bom? Temos também os fornecedores, tá? Os fornecedores, eles utilizam essas informações contábeis aqui também. Para quê, gente? Porque é a mesma coisa, como se fosse do banco. Porque ele quer saber se o que ele está vendendo para determinada empresa, ele vai receber de volta, né? Então, ele quer saber, ele quer ter uma garantia que futuramente o que ele entregou para a empresa, os materiais que ele entregou para a empresa, esses materiais vão ser pagos, né? Então é isso que ele quer saber. Ele quer saber dessas questões, ele quer saber se realmente, futuramente, a empresa ela vai conseguir quitar ali, né, essas despesas, né, que comprou. Então, se comprou a matéria-prima, ele quer saber se realmente vai ser retornado futuramente esses valores para a empresa que vendeu, tá? Gente, outra coisa também que eu queria frisar aqui com vocês é sobre a questão do patrimônio, né? O que compõe o nosso patrimônio? Então, nós vimos que o nosso patrimônio, ele compõe os bens, os direitos e as obrigações, tá? Então, eu até pedi para vocês escreverem no caderno de vocês que patrimônio é igual a bens mais direitos mais obrigações, tá? Então, o que seria os bens, né? Que eu já havia explicado para vocês. O que é os bens? A gente viu que os bens, eles podem ser tangíveis e intangíveis, certo? Então, os bens tangíveis são aqueles que têm aquela existência física, né? Que eles são palpáveis. E a gente viu que tem a classificação, que são numerários,
de venda, de renda, de uso, né? Mas, para a gente resumir aqui a questão dos bens, então a gente lembra que bens é dinheiro, né? É estoque de matéria-prima, estoque de mercadoria, imóveis é um bem, terrenos, veículos, computadores, né, equipamentos. Isso tudo é bens tangíveis, porque eu posso o quê? Tá pegando, eu pego ali esses bens, né? E eu tenho também os bens intangíveis. O que são os bens intangíveis? São aqueles que não são palpáveis, eu não consigo senti-los, eu não consigo pegá-los. O que é? Uma licença de um software, a marca da empresa, tá? Uma licença da prefeitura para poder funcionar a empresa, tá? Então, isso são coisas o quê? Intangíveis, são bens intangíveis, eles não são palpáveis, eles não possuem existência física, tá? Então, bem, gente, é qualquer coisa que vai satisfazer a necessidade econômica ali da empresa. Então, o dinheiro vai satisfazer a necessidade econômica da empresa? Vai. O estoque? Vai. Os imóveis, terrenos, os móveis, cadeiras, né? Veículos, vai satisfazer a necessidade econômica da empresa? Vai, tá? Então, bens tangíveis a gente pode colocar como bens materiais, tá? Que são o quê? Os imóveis, igual eu falei, terrenos, máquinas, equipamentos, veículos, computadores, tá? Intangíveis são considerados o quê? Aqueles bens imateriais, que são as marcas, patentes, né, da marca, questão de software também. Então, isso tudo são os bens intangíveis, certo? Então, nós vimos o quê? Que bens podem ser classificados como tangíveis e intangíveis, certo? Nós vimos também, agora, a questão dos direitos. O que são, gente, os direitos? Quando eu falo em direitos, são os valores que pertencem à nossa empresa, tá? Que estão o quê? Em poder de terceiro. Então, a gente pode considerar que são o quê? As contas a receber, né? Promissórias a receber, impostos a recuperar, tá? Boletos a receber, né? Que são as duplicatas. Então, gente, tudo que eu tenho para receber é um direito meu, tá? Então, eu vendi um produto para determinada empresa, e essa empresa ela vai me pagar. Então, eu tenho direito de estar recebendo esse valor que eu vendi para ela. Então, se eu vendi cadeira, ela tem que me pagar essas cadeiras. Eu tenho esse direito de estar recebendo, tá? Então, são os valores que pertencem à empresa e que está em poder de terceiros, né? Então, a gente pode considerar que tudo que está escrito assim, a receber, é um direito. Então, contas a receber é um direito, promissórias a receber é um direito, empréstimos a receber é um direito, tá? Impostos a recuperar é um direito, que eu vou recuperar aquele imposto. Então, isso tudo, gente, é um direito, tá? Obrigações. O que são as obrigações aqui? As obrigações, a gente pode considerar que são as dívidas, entre aspas, da empresa, tá? Então, exemplos básicos de obrigações: contas com fornecedores, duplicatas a pagar, né, que são as contas com os fornecedores, promissórias a pagar, impostos a recolher. Quando eu vou recolher o imposto, eu tenho que pagar esse imposto, então, impostos a recolher, salários a pagar, conta de energia a pagar, tributos a pagar também, financiamentos, empréstimos. Tudo isso, gente, é uma obrigação. Eu tenho que lembrar o seguinte, que as obrigações
são as dívidas que a empresa tem. É tudo aquilo que ela precisa para poder estar pagando. Ela precisa pagar um fornecedor, ela precisa pagar um banco. Então, tudo que ela precisa pagar é uma obrigação, tá certo? Então, isso é considerado uma obrigação. Então, nós vimos aqui que o patrimônio é o quê? Bens, direitos e obrigações. Então, eu expliquei para vocês aqui, resumi a questão do patrimônio. Isso eu friso aqui com vocês, porque é necessário vocês saberem, para vocês entenderem a contabilidade, tá certo? Para vocês entenderem como é feito os exercícios da contabilidade, ok? Então, patrimônio é igual a bens mais direitos mais obrigações, que a gente viu aqui, certo? Então, vamos falar aqui agora um pouquinho sobre o que é o ativo e o que é o passivo, certo? Então, o ativo, lembra que eu falei para vocês? O ativo são aquelas coisas boas que estão na nossa empresa, que entram na nossa empresa. O que é? Os elementos positivos, coisas boas. Então, o ativo, ele é o quê? Bens mais direitos. Então, é considerado o quê? Ativo, bens mais direitos. Então, coloquem no caderno de vocês que o ativo é igual a bens mais direitos. Então, o que vai ser considerado como um ativo? Sempre vai ser os bens e os direitos, tá certo? Então, contas a receber é um ativo? É um ativo. Imóvel é um ativo? É um ativo. Computadores é um ativo? É um ativo, tá? O que agora é o passivo? O passivo são o quê? Coisas negativas, né? Coisas que vão sair ali do seu patrimônio. Então, obrigações que você tem que pagar, tá? O passivo são as obrigações que você tem a pagar com terceiros, tá? Então, esses daqui são os elementos negativos, tá? Tudo que eu tenho que fazer pagamento, que pagar, é considerado o quê? Um passivo. Então, tributos é um passivo? É um passivo. Pagamento de salários é um passivo? É um passivo. Pagamento de fornecedor é considerado passivo? É considerado passivo, porque é uma obrigação. Eu tenho uma dívida, eu preciso pagar essa dívida, tá certo? Então, a gente tem que entender o que é esse ativo e esse passivo, ok? Vamos ver aqui. A gente lembra também da questão das receitas e das despesas, tá? Então, tudo que é receita vai aumentar o meu patrimônio líquido. Tudo que é despesa vai diminuir o meu patrimônio líquido, tá? Então, receita aumenta o patrimônio, despesa diminui o patrimônio, tá? Aí, a gente aprendeu também sobre a situação patrimonial, né? Então, como que eu vou achar a situação patrimonial? A gente viu que ela pode ser positiva e pode ser negativa, tá? Então, eu vou recapitular aqui com vocês como que é feito a questão da situação patrimonial aqui. Então, como que nós vamos fazer aqui? Nós temos o ativo e o passivo. Então, ativo é o quê? Bens mais direitos. Passivo é sempre obrigações. Então, aqui, no meu ativo, eu tive um total de bens de 10 mil. E direitos, eu tive um total de direitos no valor de 5 mil reais. Totalizando aqui o valor do meu ativo no valor de 15 mil, tá? Então, eu peguei os 10 mil mais os 5, que é os bens e os direitos, e deu 15 mil de ativo. Agora, eu vou aqui, ó, para o passivo. Qual que é o valor das minhas obrigações? 7 mil, tá? Então, como que eu vou achar a situação patrimonial aqui, líquida do meu caso problema aqui? Eu vou pegar o meu ativo, total do meu ativo, que é os 15 mil, e vou tirar das obrigações. Então, eu pego 15 mil menos os 7 mil das obrigações. Qual que é o valor do meu patrimônio líquido?
R$ 8.000. Tá? Então, aqui foi positivo? Foi positivo. Então, meu patrimônio líquido aqui nessa questão, ele está positivo. Tá bem? Olha o exercício de baixo. Eu tenho meu ativo. Então, eu tenho bens e direitos. Tenho 10.000 de bens e tenho 5.000 de direitos. Totalizando um valor de ativo de R$ 15.000. Certo? O meu passivo, eu tenho 18.000 de obrigações, então eu tenho 18.000 de dívidas. Se eu pegar o meu ativo menos o meu passivo, quanto que vai dar? Então, eu vou pegar os 15.000 menos R$ 18.000. Vai dar um patrimônio líquido de R$ 3.000, o quê? Negativo. Então, a situação patrimonial líquida aqui, nesse caso, está negativa. Tá? Ou seja, a empresa ela está gastando mais do que tem. E isso é um sinal de alerta, tá? Isso é um sinal de preocupação. Tem que ser feito alguma coisa para melhorar essa situação aqui, certo? Então, aqui já é um sinal de alerta, porque já está dando aqui um patrimônio líquido negativo, ela está devendo, tá? Ela não está conseguindo suprir as necessidades da empresa. Então, está acontecendo alguma coisa. E aqui a gente verifica que a gente precisa estar verificando o que está acontecendo, certo? Então, isso, gente, é a questão da situação patrimonial aqui, tá? Que a gente viu anteriormente em outras aulas. Nós resolvemos também os exercícios, né? Que era para verificar o valor patrimonial da empresa, então a gente tinha que ter feito o quê? Separar o que é bem, do que é direito e do que é obrigação. Foi o que nós fizemos nas aulas passadas, tá? Então, a gente viu o que eram os direitos, o que eram as obrigações, o que eram os bens, e nós fizemos a somatória, né, de quanto que eram os bens, os direitos e as obrigações, tá? Nós vimos também já a questão do ativo e do passivo. O que era o ativo? O ativo é sempre bens mais direitos, e o passivo é sempre considerado como as obrigações. Isso a gente tem que entender para poder compreender os exercícios, para a gente poder estar fazendo esses exercícios, tá bom? Nós fizemos aqui também o exercício verificando o que é considerado ativo, nessas contas aqui, o que é considerado passivo também. Tudo isso está nos vídeos anteriores, das aulas anteriores, tá bom? Dei o exemplinho de como a gente faz esse balanço aqui, para a gente verificar a questão do ativo e do passivo. Hoje nós vamos fazer 2 exercícios juntos, certo? Para ver se vocês aprenderam, se vocês conseguem fazer os exercícios. Gente, eu peço que vocês façam os exercícios, porque através dos exercícios vocês vão verificar se vocês estão com dúvidas, tá? Então, façam o exercício e depois vocês vejam o gabarito. Mas tentem fazer o exercício, tá certo? Nós vimos aqui também a classificação desses elementos, né? A gente classificou entre bens, direitos e obrigações. Então, a gente fez esse exercício aqui também junto, tá? Nós verificamos o que é considerado um bem, o que é considerado uma obrigação, o que é considerado um direito, tá? Então, nós já fizemos esse exercício aqui também, certo? Nós fizemos esse exercício aqui também para verificar o total de bens, o total de direitos, o total de obrigações aqui. Então, a gente separou o que é bem, do que é direito, do que é obrigação, para poder estar colocando aqui os valores de cada um, tá? Nós montamos esse balanço patrimonial aqui, então nós separamos o que era o ativo e o que era o passivo, certo? E nós falamos também
da questão da nota fiscal, né? O que era uma nota fiscal? Por que a gente emite uma nota fiscal? Qual que é a necessidade, né, de emissão de uma nota fiscal? Como que a gente faz para emitir uma nota fiscal? Então, nós vimos aqui que a nota fiscal, ela é um recibo obrigatório, tá? Por que ela é um recibo obrigatório? Porque ela demonstra que houve o quê? Uma transação comercial ali, tá? Ou seja, gente, teve uma transferência ali de propriedade. Esse bem era de uma pessoa e foi transferido para outra, tá? Então, quando a gente fala em transação comercial, a gente fala o quê? Nessa transferência de propriedade aqui, tá? Então, a nota fiscal, a finalidade dela é o quê? É registrar essa transferência de propriedade aqui, tá? Então, essa transferência de propriedade pode ser tanto para serviço como para produto também, certo? A empresa que ela não emite nota fiscal, ela está sonegando imposto, tá? E a sonegação é crime, tá? É considerado um crime. Então, gente, as empresas, elas são obrigadas a emitir nota fiscal, certo? Então, a gente viu que a nota fiscal é um recibo obrigatório. Ela serve o quê? Para transferir a propriedade. Então, se eu estou indo lá nas Casas Bahia comprar uma TV, e aí as Casas Bahia, o que ela faz? Ela tem que emitir uma nota fiscal para mim. Por que ela tem que emitir essa nota fiscal para mim? Porque ela tem que tributar os tributos lá, os impostos, né? E ela também tem que passar a titularidade da propriedade para mim, porque já não é mais dela, é meu agora, porque eu comprei. Então, aquilo demonstra que não é mais das Casas Bahia aquela televisão, e sim minha, Jéssica, né, no caso. A televisão agora é minha, porque eu comprei. Então, transferiu essa titularidade, teve a emissão da nota fiscal, tem os meus documentos ali constando que agora aquela televisão não é mais propriedade das Casas Bahia, mas sim minha, tá? Então, a empresa que ela não emite nota fiscal, ou ela emite nota fiscal com valor menor, ela está ocorrendo um crime de sonegação fiscal aqui. Por quê? Porque ela não está tributando adequadamente o que tem que ser feito, o que tem que ser tributado. Ela não está recolhendo os impostos ali, certo? Nós vimos também que temos as notas fiscais de entrada e as notas fiscais de saída. O que é uma nota fiscal de entrada? A nota fiscal de entrada, a gente pode considerar ela como uma nota fiscal de entrada de mercadoria. Então, eu comprei algo, essa nota, ela entrou na minha empresa, tá? Então, eu comprei matéria-prima, se eu comprei matéria-prima, o fornecedor, ele vai emitir essa nota fiscal e a matéria-prima, ela vai entrar na minha empresa. Se eu comprei um computador, vão emitir a nota fiscal e eu vou dar entrada nesse computador dentro da minha empresa. Ele vai ser um ativo ali da minha empresa. Gente, e o que é considerado uma nota fiscal de saída? O próprio nome diz saída. Então, ela vai sair da minha empresa. E o que é uma nota fiscal de saída? Essa nota fiscal de saída, vamos supor, eu vendi um equipamento, eu vou emitir uma nota fiscal para a pessoa que comprou esse equipamento. Então, ela vai sair do meu estoque ali. Então, essa é a nota fiscal de saída. É o que sai da empresa. Então, eu vendi um computador da minha empresa, tá? Eu emito uma nota fiscal e essa nota fiscal é considerada uma nota fiscal de saída, tá? Porque ela está saindo ali do estoque da minha empresa, ela está saindo da minha empresa, tá? Então, isso é uma nota fiscal de entrada e isso é uma nota fiscal de saída, certo? E agora nós vamos falar sobre a questão da nota fiscal eletrônica, tá? O que é a nota fiscal eletrônica, tá? A nota fiscal eletrônica, ela é um arquivo digital, tá? Que ela é o quê? Armazenada eletronicamente.
tá? O intuito dela, gente, é documentar, tá? Tanto para fins fiscais, como para circulação de mercadoria ou para uma prestação de serviço, tá certo? E como que a gente emite essa nota fiscal? Essa nota fiscal, para emissão, a gente precisa do quê? A gente precisa que a empresa ela tenha, né, que ela seja regular, que ela tenha o CNPJ, tudo certinho, né, que ela é cadastrada como uma empresa. E para emitir, a gente vai precisar de um certificado digital. O que é esse certificado digital que eu falei para vocês? Esse certificado digital nada mais é do que uma assinatura da sua empresa. Então, quando eu vou emitir a nota, eu assino com esse certificado digital, tá? Eu tenho a senha, tudo certinho, então eu faço a assinatura eletronicamente com a senha, tudo, e transmito para o governo, para o site do Cefaz. Ele vai verificar a autenticidade dessa nota fiscal e vai me devolver essa nota com um protocolo, que é um número de 44 números. E esse número, ele é o quê? Ele é considerado o nosso arquivo XML, tá certo? Esse arquivo XML, que é esses 44 números, eu posso verificar no site da nota fiscal, verificar a autenticidade dele, para ver se realmente essa nota é verdadeira ou se é uma nota fria, tá certo? Então, para isso que eu preciso do certificado digital. Depois, gente, eu preciso de um software, tá? De um sisteminha para emitir a nota fiscal. E eu posso estar pagando por um sistema e também o site do Sebrae, ele possui um sistema gratuito, tá? Um software gratuito que você pode emitir as notas fiscais ali através dele. Você faz o cadastro, tá? E você coloca lá o seu certificado digital, tudo certinho, e você já está apto à emissão da nota fiscal, tá? A nota fiscal eletrônica. Então, o software, ele vai enviar a nota fiscal, igual eu falei para vocês, tá? Ele envia a nota fiscal, depois essa nota fiscal eletrônica, ela volta assinada, tudo certinho, e ela já volta com uma chave para você poder estar consultando, tá certo? Essa chave que eu falei para vocês é o arquivo XML, que contém os 44 dígitos, tá? Esse arquivo, você tem que deixar ele guardado, tá? E enviar também para o seu cliente, para quem você emitiu a nota fiscal. Esse arquivo você tem que enviar, porque ele também precisa guardar. Gente, a nota fiscal eletrônica, ela veio para simplificar as coisas. Por quê? Porque antigamente tinha-se muito papel, tá? Então tinha muitas vias. Com a nota fiscal eletrônica, isso passou a ter o quê? Mais credibilidade, mais rapidez, tá? A pessoa já sabe que foi emitida a nota fiscal pelo CNPJ dela. Então fica muito mais fácil. Outra coisa também que eu falei para vocês, que as pessoas às vezes confundem, é a questão que, quando eu falo em nota fiscal eletrônica, eu falo no arquivo, tá? No arquivo digital. Quando eu falo em DANF é aquela nota no papel, que a gente fala que também é nota fiscal, mas DANF é considerado aquele papel que a gente recebe, tá? Que é considerado a nota. Então, a DANF é o papel. A nota fiscal eletrônica, ela é o arquivo, tá certo? Gente, esse arquivo XML é super importante a gente guardar esse arquivo, por quê? Futuramente, a gente pode utilizar ele, então tem que ter um sistema ali, né, um servidor que ele possa armazenar corretamente as notas, para caso futuramente haja necessidade, eu consiga recuperar esse arquivo, saber, né, qual foi a nota emitida. E também, gente, ele faz a integração dessas notas fiscais. Tem sistemas que fazem a integração. Eles importam essa nota fiscal
faz a importação, então vai cair para o compras, então compras vai saber o último preço que pagou, prazo de pagamento. O financeiro, ele vai saber quantas parcelas que ele tem que pagar para poder fazer o fluxo de caixa dele ali. O pessoal da contabilidade vai conseguir saber o que entrou na empresa, o que saiu. O pessoal que faz a escrituração fiscal vai conseguir, através da importação desse arquivo, vai conseguir fazer a tributação dos impostos. Ali eles vão conseguir saber o que tem que se pagar de impostos, certo? Então, é muito importante a empresa ela ter o arquivo XML, por causa dessas questões que eu falei para vocês. E eu quero falar com vocês de alguns benefícios, né, que a nota fiscal ela trouxe para tanto, né, para o contribuinte, que é o vendedor, tanto como para a sociedade, para as pessoas, né? Para o contribuinte, o que ela trouxe de benefício aqui? Para o contribuinte, gente, ela trouxe a redução de papel, né? Então, a empresa ela vai economizar com o papel. Então, antes o que se tinha muitas vias de notas, hoje em dia não se tem mais tantas vias, porque tudo agora é armazenado eletronicamente. Então, é um arquivo que é gerado. E esse arquivo, ele é passado para a contabilidade, né? E é para os escritórios de contabilidade, né? E é passado para o próprio fisco, que é o governo. Então, ele, a partir do momento que ele já emite a nota, o fisco já está sabendo o tanto que ele tem que receber ali, a questão da tributação. E isso diminuiu muito a questão de papel, a questão de tempo também. A gente pode também falar que teve uma maior credibilidade nas informações também. As informações têm que ser verdadeiras, por quê? Porque tem aquela assinatura digital da empresa, então a empresa ela assume, tá, que aquela nota é uma nota verdadeira, é uma nota verídica, né? Então ela tem que passar essa credibilidade também. A questão do arquivo da empresa, como diminuiu a questão dos papéis, o que vai acontecer? O próprio arquivo da empresa também vai diminuir. Porque antes, gente, o que acontecia? Tinha que ter um local apropriado para guardar esses papéis, esses documentos. Tinha que ter uma manutenção ali, questão de limpeza, né? Poeira, para os documentos eles não se perderem. Tinha que ter pessoal ali para poder estar arquivando e desarquivando. Então, isso tudo melhorou, tá? Com a nota fiscal eletrônica. Outra questão também é que agora tem-se um maior controle na questão da sonegação fiscal. Porque é aquilo que eu falei para vocês. Quando a empresa ela emite a nota, já vai cair no sistema do governo, no Cefaz, já vai cair no sistema do governo. Então, o governo ele já sabe mais ou menos quanto que a empresa ela tem que contribuir ali com o governo, tem que pagar os tributos ali. Então, vamos supor que a empresa ela emite uma guia num valor menor. Aí o governo ele já vai saber, ó, por que você emitiu uma guia no valor menor, sendo que o que você tem que pagar é o valor X? Então, isso, gente, acontece o quê? Que agora tem-se um melhor controle, né? Maior controle fiscal ali para não ter essa questão de sonegação fiscal. Outra coisa também para as empresas, é importante a emissão de nota fiscal, porque ela começa a controlar o que ela tem para receber, o que ela vendeu. Se a empresa ela está tendo uma saúde financeira boa ali, tá certo? Então, por isso que é importante para a empresa essa questão da emissão da nota fiscal. Então, essa emissão da nota fiscal eletrônica, ela veio para ter esses tipos de benefícios aqui, certo? Outro benefício também que a gente pode considerar agora são os benefícios para a sociedade, né? Então, qual que é um benefício para a sociedade da emissão da nota fiscal?
a questão também da credibilidade, saber que aquela empresa, ela realmente, ela está tributando, né? Ela está recolhendo as guias para pagamento dos impostos dela. Porque, gente, dependendo do tipo de tributo, do tipo de imposto, ele tem destinação específica. Então, destinação para saúde, para educação. E a empresa, ela emitindo a nota fiscal, tem a destinação correta ali, desses tributos que são pagos. Outra questão também, que eu falei para vocês, da questão da eliminação do papel. Se a gente elimina o papel, o maior consumo de papel, isso quer dizer que temos um impacto positivo na questão do meio ambiente. Tá? Então, a gente está ajudando o meio ambiente também com essa questão da nota fiscal, tá? Da emissão da nota fiscal. E qual que é agora o benefício para a administração, né? Que a administração é considerado o governo, né? A administração pública aqui. Então, qual que é os benefícios aqui? Então, os benefícios para o governo da emissão da nota fiscal é o quê? É um aumento da confiabilidade, né, da nota fiscal, porque tem aquela questão da assinatura que eu falei para vocês, né? Diminuir a sonegação, né, de impostos, né, e o aumento da arrecadação também. Também a questão, né, da diminuição também de pessoal, porque como a nota fiscal ela já vai cair no sistema ali, o próprio sistema ele já vai verificar a autenticidade da nota e ele mesmo já vai ter um parâmetro, né, para saber se essa nota está correta ou não está. Então, o próprio fisco, que é o governo, ele vai poder cruzar as informações, que é aquilo que eu falei para vocês. Eu tenho uma guia no valor de R$1.000, que a empresa emitiu uma guia de R$1.000, mas no sistema do governo está acusando que a empresa tem que pagar 2.000. Então, por quê? Por que está acontecendo isso? Aí o fisco, o governo, ele vai cruzar as informações e vai falar, ô empresa, por que você está arrecadando, recolhendo somente R$1.000, sendo que você tem que pagar 2.000, tá? Então, o governo, ele começa a ter um maior controle nessas questões aqui, tá certo? Gente, então, a gente falou, então, um pouquinho dessa nota fiscal, o que é, né, a nota fiscal eletrônica, como que a gente emite essa nota fiscal, os benefícios dessas notas, o porquê que a gente tem que emitir a nota fiscal. Falamos sobre o arquivo XML, que é o arquivo que tem que ser armazenado, que tem 44 dígitos, que esse arquivo ele vai verificar a autenticidade da nossa nota fiscal. E agora, nós vamos falar também sobre os tipos de notas fiscais que nós temos, né? Nós temos alguns tipos de notas fiscais. Então, quais são os tipos de notas fiscais que nós possuímos? Nós possuímos vários tipos de notas, mas eu vou falar de algumas que são mais utilizadas aqui, certo? Então, nós temos a nota fiscal de venda de produto, que é aquela nota fiscal que ela registra, né, a operação ali da venda, né? Então, a empresa, ela vendeu, então ela emite a nota fiscal que ela vendeu aquele produto, que aquele produto saiu do estoque dela. Quando nós temos uma nota fiscal de venda de produto, a tributação que cabe o recolhimento aqui é o ICMS, tá? Então, se vocês pegarem notas que vocês têm aí de equipamentos que vocês compraram, vocês vão verificar ali que está falando ICMS. Então, se vocês compraram algo na Magazine Luiza, na Casas Bahia, comprou algum equipamento, Mercado Livre ou algo assim, tem a nota fiscal ali, e essa nota fiscal, ela tem ali o ICMS, tá? O recolhimento. Nós temos a nota fiscal de prestação de serviço, tá? O que é essa nota fiscal de prestação de serviço? É quando há a prestação de um serviço. O exemplinho que eu dei foi aquela questão do ar-condicionado. A empresa, ela precisa consertar os ar-condicionado. Então, se ela precisa consertar os ar-condicionado, a empresa que conserta ar-condicionado, ela está prestando um serviço ali. Então, se ela está prestando um serviço, ela precisa emitir uma nota fiscal de prestação de serviço, porque ela está emitindo essa nota.
tá? Que ela está emitindo esse serviço, realmente foi feito esse serviço. E quando a gente fala em nota fiscal de prestação de serviço, a tributação aqui que cabe é o ISS, Imposto sobre Serviço, tá certo? Então, o ISS, ele cabe na nota de prestação de serviço. E onde que eu emito essa nota fiscal de prestação de serviço? Essa nota fiscal de prestação de serviço, eu emito ela no site da prefeitura do município, tá? Então, no município, eu vou entrar no site da prefeitura do município e lá eu vou fazer a emissão da nota fiscal, vou colocar ali os dados, né, do contribuinte, quem que é a pessoa, vou colocar os dados da empresa, tudo certinho, e vou colocar ali a alíquota correspondente ao valor do ISS, tá certo? Da empresa. Nós temos também a nota fiscal complementar. O que é essa nota fiscal complementar? Essa nota fiscal complementar, ela é o quê? Ela é emitida para acrescentar dados, tá? Ou valores que não foram informados no documento original, tá? Na nota fiscal anterior. Então, ele complementa essa nota fiscal. Então, ficou faltando alguma informação, aí você faz uma nota fiscal complementar para poder complementar o que ficou faltando. Então, ela vai seguir o quê? Junto com a nota fiscal, a primeira nota que você emitiu. E essa vai ser um complemento da nota, tá certo? Nós temos também a nota fiscal de devolução. O que é essa nota fiscal de devolução? Tá? A nota fiscal de devolução é quando eu devolvo uma mercadoria. Então, vamos dar um exemplo. Eu comprei um computador, só que esse computador, ele veio errado. Não foi o computador que eu pedi. Então, eu tinha dado a entrada nesse computador no meu estoque, só que agora eu vou ter que dar uma saída dele do estoque. Por quê? Porque o computador está errado, não é esse computador. Então, o que eu faço? Eu faço a nota de devolução. Então, eu vou devolver essa nota, tá? De quem eu comprei. Então, tá aqui, ó, empresa, o computador veio errado e eu tô devolvendo o equipamento e tô fazendo a devolução da nota. E você dá entrada na sua nota aí novamente, porque esse computador vai voltar para o seu estoque, tá? Então, gente, por isso que é necessário a gente, quando tem algo que não foi o que nós compramos ou algo assim, nós fazermos essa questão da devolução da nota, porque quando eu faço a devolução da nota fiscal, eu estou o quê? Amparada na questão que aquele equipamento, ele não é meu, tá? Eu devolvi para o destinatário dele, e também a empresa ela não vai poder me cobrar os boletos. Por que ela não vai poder me cobrar os boletos? Porque eu fiz a nota de devolução, eu devolvi o produto. Eu estou documentada aqui, tá? Então, isso é importante. A gente está fazendo essa nota fiscal de devolução em virtude dessas questões, tá certo? Tanto pelas questões financeiras, como pela questão fiscal também, tá? Então, se o produto não foi o que foi solicitado, não tem as características que você solicitou, a empresa ela tem que devolver, fazer a devolução da nota fiscal, tá certo? Nós temos a nota fiscal de exportação também. O que é a nota fiscal de exportação? É quando o seu cliente ele está no exterior, tá? Então eu emito uma nota fiscal para clientes que estão fora do país. Então, o exemplo que eu dei, questão da soja, tá? Então eu tenho uma fazenda e essa fazenda tem soja. Eu vou fazer o quê? Vender para a Argentina. Se eu vou vender para a Argentina, eu tenho que emitir uma nota fiscal para poder chegar a soja até o estabelecimento, certo? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma nota fiscal de exportação, porque não está no Brasil, e sim na Argentina. A Argentina é outro país. Então, nota fiscal de exportação são as notas fiscais que o nosso cliente ele está localizado aonde? No exterior. Ele está localizado em outro país, certo? Nós temos também a nota fiscal de remessa e a de retorno.
Gente, eu vou falar dessas duas juntas, por quê? Porque elas se complementam, tanto a nota fiscal de remessa como a de retorno. Então, um exemplinho aqui que eu dei para vocês. A minha empresa tem um computador, tá? Esse computador deu problema. Esse computador deu problema e eu preciso que a empresa Y, ela conserte esse computador. Se ela vai consertar esse computador, o que que eu faço? Eu tenho que emitir uma nota de remessa para essa empresa. Por quê? Porque isso é uma forma de eu comprovar que o meu equipamento ele está saindo e está indo para a empresa Y, mas esse equipamento é meu ainda, não é da empresa Y. Então, eu faço essa documentação, que é a nota fiscal de remessa, eu envio para a empresa Y, que é a que vai consertar o meu computador, e falo, ó, esse computador é meu, ele vai ficar aqui por um período até ele ser consertado. Consertado o computador, o que vai acontecer? A empresa Y, que consertou o equipamento, ela vai retornar essa nota fiscal. Ela vai mandar de volta o equipamento junto com a nota fiscal de retorno. Por quê? Porque vai falar assim, ó, eu já consertei o seu equipamento e eu já te devolvi. Então, não tenho mais nada que é seu aqui, tá? Não tenho nada teu aqui. Então, eu já consertei e já emiti a nota de retorno. Então, toma o equipamento, assina a nota de retorno aqui e aí eu guardo, tá certo? Por quê? Porque isso é um comprovante que eu tenho para provar que o equipamento já não está mais lá. E sim, voltou para a posse da pessoa que é dona do equipamento. Então, por isso que é importante a gente fazer essa questão aqui da nota de remessa, nota de retorno. Porque amanhã ou depois a pessoa pode falar assim, ó, te deixei o computador, você não me devolveu o computador, tá? E aí, como que você faz para provar? Se você tem uma nota fiscal de retorno, você consegue provar. Tá lá assinada, tudo bonitinho, então você consegue provar que o equipamento não tá ali. Então, por isso, gente, que é importante, tá? Então, saiu um equipamento da empresa, retornou o equipamento da empresa, tudo com nota fiscal, para poder ter um maior controle ali, certinho das coisas, tá certo? Nós temos também venda para entrega futura, né, nota fiscal, que ocorre o quê? Quando não tem o material dentro da empresa, e assim que esse material chegar, aí vai ser emitida a nota fiscal de venda, né, para poder estar entregando para o cliente, para a pessoa. Então, venda para entrega futura é isso, certo? Nós temos também a nota de industrialização, que é a venda de industrialização, que é aquela nota que a gente utiliza para fazer só uma transformação. Então, um exemplo, a empresa, ela comprou um serviço, tá? Então, vamos dar um exemplo aqui de... vamos dar um exemplo da cadeira, né? Continuar com os exemplos da cadeira. Eu tenho uma empresa que ela fabrica cadeira. Então, o que que eu faço? Eu falo assim, ó, empresa Y, você faz 50 cadeiras para mim, eu vou te dar a matéria-prima, tá? Vamos supor, o aço. E você transforma em cadeira. Ok. Quando a empresa ela vai receber essa matéria-prima e ela transforma em cadeira, aquela matéria-prima, isso é uma nota fiscal de industrialização, porque houve uma transformação ali. Você transforma uma matéria-prima em um produto que vai ser o quê? Comercializado, vai ser consumido, tá? Então, isso é uma nota fiscal de industrialização, certo? Então, gente, essas são algumas das notas fiscais, alguns tipos de notas fiscais que nós possuímos, tá certo? E aí eu expliquei para vocês aqui, ó, as notas fiscais, né? A questão da nota fiscal eletrônica de serviço, um modelinho de nota. Aqui é a nota fiscal de venda, né? De mercadoria. Lembra que eu falei para vocês do XML dos 44 dígitos? Olha aqui o número, ó. Olha aqui, não está escrito documento sem valor fiscal aqui em vermelho?
Logo abaixo não tem um monte de número aqui? Esse número é o arquivo, tá? É a chave do arquivo XML. Então, através dele, você consegue consultar se essa nota é uma nota verdadeira, tá? Esse arquivo aqui, o que vocês estão vendo aqui, é o DANF, tá? Olha lá escrito, ó, DANF. Essa é a DANF, porque a nota fiscal eletrônica, ela é somente o arquivo eletrônico, tá? E isso aqui é o DANF, certo? Então, aqui tem o número da nota, tem a razão social para quem emitiu, tudo certinho, certo? O valor dos tributos, tá? Então, aqui vocês vão verificar, ó, a questão dos valores NCM. O que é o NCM? NCM é a classificação fiscal. Vamos supor, cada item, uma lâmpada, ela tem uma classificação fiscal, um estojo tem uma classificação fiscal, uma cadeira, ela tem a classificação fiscal. Então, cada item, gente, tem uma classificação fiscal. E essa classificação fiscal, você tem que colocar ela na sua nota fiscal. Aí a gente viu também, a título de curiosidade, né, o que é o COFOP que aparece na nota. COFOP é o quê? É um controle também que a gente tem, é um código. Então, dependendo do código, ele vai demonstrar que foi uma venda, uma revenda, uma industrialização. Então, aqui, ó, nesse caso, o COFOP é 502. Quando eu coloco COFOP 502, ele quer dizer que é uma revenda. Se fosse 501, seria uma venda, tá? Isso tudo, gente, vocês acham essa tabela de COFOP na internet. Se vocês tiverem curiosidade, depois, vocês podem colocar lá no Google e colocar assim, ó, tabela COFOP. Então, cada código desse, ele vai discriminar um tipo de operação que foi feita. Então, se foi uma venda, se foi uma revenda, tá? Se foi uma devolução, e assim sucessivamente, tá certo? Tem também a questão da CTE. O que é a CTE? A questão da CTE é o quê? É um conhecimento de transporte, tá? Ela também é considerada uma nota fiscal. Essa nota fiscal, gente, que é a CTE, ela é o quê? O conhecimento de transporte, ela é utilizada para as transportadoras transportarem os produtos, tá? Então, eu vendi para uma pessoa, eu tenho uma empresa aqui em Sertãozinho, e eu vendi para uma pessoa de Barrinha. Então, eu utilizo o quê? A transportadora para poder estar levando o material para ela. E quando eu utilizo a transportadora, eu tenho que entregar a minha DANF, minha nota fiscal, né, a minha DANF, e eu tenho que fornecer as informações, e aí a transportadora ela vai emitir a nota fiscal dela, que é a CTE, para poder estar colocando esse material no destinatário final ali. Por quê? Porque se parar a transportadora na pista, né, na rodovia, ele vai ter ali como comprovar que aquele material ele tem dono, tá? Que não é roubado, nada. Então, tem todo um procedimento. A CT, ela serve para ser feita isso, tá? O deslocamento do material ali. E depois eles vão fazer a cobrança, tem as tributações, tudo certinho, tá? Então, a CTE é utilizada pelas transportadoras para destinar um produto para o consumidor final ali, para outra pessoa, tá certo? A gente viu também o cupom fiscal. O que é o cupom fiscal? Nós vimos também, aqui, ó, o cupom fiscal, o que serve, para que serve, né, o nosso cupom fiscal. Esse cupom fiscal aqui, a gente recebe muito no mercado, posto de combustível, tá? Então, se vocês analisarem, vocês vão ver que isso daqui também ele tem um código, isso tudo também vai para o governo direto, tá, gente? O governo ele já verifica o tanto que a empresa, através do cupomzinho fiscal, ela está faturando ali, tá? E nós temos também a tabelinha do ICMS, que eu falei para vocês, né?
que era essa tabelinha aqui que eu passei para vocês, mas para título de curiosidade também, né? Para vocês verem. Então, cada estado, ele tem uma alíquota ali a ser tributada, tá? Uma alíquota de ICMS a ser tributada. O que é essa alíquota, gente? Essa alíquota, como que a gente vai achar, né? Essa alíquota? A gente vai achar ela através da origem do material onde ele está e também através do destinatário, tá? Então, vamos lá. A origem aqui, um exemplo, tá? É São Paulo. Então, vamos lá. Origem São Paulo. Onde que a gente olha aqui, ó? Origem São Paulo, tá onde? Aqui embaixo. Esse material vai para Bahia. Então, o destino é Bahia. Então, onde que eu vejo aqui, ó? Bahia, SP. Qual que é a alíquota? 7%. Tá? Então, faz de conta que é de São Paulo para São Paulo o destino, tá? Então, vamos lá. De São Paulo até o destino São Paulo aqui também é 18%. Gente, o estado de São Paulo, ele tem uma das maiores cargas tributárias, tá, do país. Tá? Então, os impostos aqui, os tributos aqui, eles são bem mais caros referente aos outros estados, tá bom? Então, isso daqui é uma tabelinha só para vocês saberem como que funciona essa questão da alíquota de ICMS. Então, cada estado tem uma alíquota, tá? Então, a gente precisa verificar a origem e o destino, tá? Para a gente saber qual que é a alíquota aqui que é correspondente, tá? Então, vamos fazer agora duas questõezinhas aqui, para ficar mais fácil do entendimento de vocês. Vamos fazer juntos aqui? Então, gente, que vocês estejam, então, com uma calculadora aí, para ir fazendo as continhas, tá? Já peguem uma folha do caderno de vocês, já separem aí uma tabelinha para ativo e uma tabelinha para passivo, para a gente poder já estar fazendo aqui o exercício. Então, vamos lá. Primeiro exercício aqui que nós temos. Lavínia, Jaqueline e Elsa resolveram abrir uma loja de doces para a formação inicial do capital. Eles investiram a importância de 300 mil reais. Então, aqui, gente, a gente já para o exercício e vamos lá na tabelinha, tá? Então, se a importância de 300 mil, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá e colocar como capital social no passivo, lembra? 300 mil. Aqui, ó. Então, capital, 300 mil. Coloquei, lancei aqui no passivo. Vou voltar lá para o exercício de novo. Sendo que 200 mil foi em dinheiro, tá? Então, ele já me falou que 200 mil foi em dinheiro. Quando eu falo em dinheiro, eu lembro de caixa. Então, se eu tenho um caixa, eu tenho dinheiro, eu tenho um bem. Vou lá na tabelinha e vou lançar o quê? 200 mil. Aqui, ó, primeira linha, tá? 200 mil no ativo. Então, eu lanço lá, 200 mil no ativo. Ok, já lancei. Volto lá no meu exercício. E 100 mil em um imóvel onde vai funcionar a doceria. Então, eu volto lá para a tabela. 100 mil como um imóvel. Um imóvel é um bem, então eu lanço ele também no ativo. Então, olha aqui, ó, imóvel, ó, escrito imóvel, 100 mil reais. Então, vamos lá, imóvel, 100 mil reais. Eu tenho que lançar aqui na tabelinha. Ok. Agora, eu vou para a parte 2 do meu exercício. Então, vamos lá, parte 2. Compra
de móveis e utensílios no valor de R$ 50.000. Então, eu comprei móveis e utensílios. Isso também é o quê? Bens. Se isso aqui é um bem, é um ativo. Então, vamos lá, vamos lançar. Gente, a gente tem que saber o seguinte. Nós temos que ir de pouquinho fazendo o exercício para não errar, tá? Então, falou em números aqui, você já tem que parar, raciocinar e já colocar na tabelinha. Tem que ir fazendo com calma, porque se você fizer o exercício correndo, você vai errar, tá? Então, vamos com calma. Então, vamos lá. O exercício falou, compra de móveis e utensílios no valor de 50 mil. Vou lá na tabelinha e coloco, ó, criei uma conta aqui, ó, no ativo, móveis e utensílios, tá vendo? R$ 50.000, ó. R$ 50.000. Então, eu lanço aqui em móveis e utensílios o valor de 50 mil. Ok. Volto para o meu exercício e continuo. Já lancei os 50 mil. Só que como que foi as condições aqui? 50% foi pago à vista. Então, se foi pago à vista, eu tenho que tirar o valor do meu caixa, né? Então, quanto que é 50% de 50 mil? É 25 mil. Então, eu vou lá na minha planilha e eu lanço. Olha aqui, ó, primeira linha. Tinha 200, tirei 25 mil, referente à questão da compra dos móveis e utensílios. Então, 25 mil, quanto que me sobrou do caixa? 175 mil. Então, eu vou lá na linha 2 e eu copio 175 mil, certo? Então, ficou 175 mil do caixa, porque eu tirei os 50% ali que eu já paguei à vista. Então, vamos lá. Aí, o restante, eu vou pagar conforme a duplicata 2020. Então, se eu vou pagar, ainda eu tenho uma dívida. Se eu tenho uma dívida, eu tenho uma obrigação. Se eu tenho uma obrigação, vai ser meu passivo. Então, eu vou lá na minha planilha de novo e vou lançar aqui, ó, duplicata 2020, o quê? R$ 25.000, tá? Então, eu lanço lá. Lancei. Volto para o outro tópico do exercício. Aqui. Então, o que aconteceu agora? Compra de mercadorias no valor de R$ 40.000. Então, eu comprei e eu paguei à vista. Então, o que eu vou fazer? Primeiramente, vou lá na minha planilha, vou colocar lá mercadorias, né, no valor de R$ 40.000. Então, aqui, ó, lá embaixo, ó, mercadorias, R$ 40.000. Acrescentei aqui no meu ativo, tá? Só que se eu comprei, eu paguei. Se eu paguei à vista, eu vou ter que tirar esses 40 mil da onde? Do meu caixa. Olha aqui, ó, linha 2. Era 175 mil que eu tinha no caixa e eu paguei o quê? 40 mil. Então, 175 menos 40 vai me sobrar 135 mil. Então, o meu caixa vai ficar no valor de 135 mil. Então, eu vou lá para a linha 3 e copio 135 mil. Então, me sobrou isso, tá? Volto de novo para o exercício e vejo o que ele está me solicitando aqui. Aí, ele me pediu venda de mercadorias no valor de R$ 8.000. Então, eu vendi uma mercadoria. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou lá na minha conta mercadorias, olha aqui, ó, mercadorias, eu tinha 40 mil e eu vendi 8 de mercadoria. Quanto que vai me sobrar de mercadoria? 32 mil. Aí que eu faço, eu não acabei ainda o tópico do exercício. Aí eu vendi essa mercadoria, então eu tenho direito de receber, né, a mercadoria. E como que eu vou receber essa mercadoria? O meu cliente vai me pagar 30% à vista. Então, quanto que é 8 mil
aqui 30% de 8 mil. Então, eu tenho que fazer o cálculo. 8 mil menos 30, vezes 30%, que vai me dar o valor de 2.400, é isso? Vamos ver aqui, peraí. Aqui, ó. Então, ó, era 135 mil no meu caixa e eu recebi do meu cliente, daquela venda de mercadoria, 30%. Então, deu 2.400. Então, quanto que vai o meu caixa? O meu caixa vai para 137.400, tá? Então, 137.400 aqui é o meu caixa, tá? Volto lá novamente. O restante, o meu cliente vai pagar num boleto, tá? Que é o boleto 1212. Então, quanto que vai faltar para o meu cliente me pagar aqui, então? Tá? Então, eu vou ter o quê? Uma duplicata a receber. Essa duplicata é a duplicata 1212. Então, eu vou lá, vou no meu ativo e lanço lá, duplicata 1212. Olha aqui, ó, aqui embaixo. Então, o restante que ele tem para me pagar é 5.600, tá? Então, eu vendi 8, ele me pagou 2.400 e ficou 5.600 para trás, que ele vai me pagar ainda no boleto. Então, eu vou colocar aqui no meu ativo, ok? Lancei isso. Tá. Agora, o que aconteceu? A empresa necessitou de um empréstimo. Esse empréstimo no valor de 20 mil reais. Então, como que nós fazemos a questão do empréstimo? O empréstimo, quando eu falo empréstimo, eu tenho que pagar ele futuramente, mas ele vai entrar também na minha empresa, né? Na minha conta. Então, eu lanço ele empréstimo no passivo e eu lanço ele como conta movimento no meu ativo. Então, eu tenho que lançar tanto no ativo como no passivo o meu empréstimo. Então, como vai ficar? Olha aqui, ó. Vamos lá, passivo, lá em cima. Passivo, ó, empréstimo 20 mil. Olha aqui no ativo, vem para o ativo, ó. Ativo, conta movimento, 20 mil, ó, 20 mil reais aqui. Então, eu tenho que criar essas duas contas, tanto no ativo como no passivo, certo? Beleza. Vou para o próximo aqui. Aí, o meu exercício ele vai me pedir pagamento da duplicata 2020. Então, eu vou pagar aquela duplicata que eu estava devendo. Então, o que eu faço? Ó, tá vendo aqui a duplicata 2020? Eu coloquei até em vermelho aqui para saber que ela já foi paga, tá? Então, eu paguei ela. Só que eu paguei ela os 25 mil reais. Eu tenho que tirar ela do caixa, né? Então, o que que eu fiz? Eu tinha aqui, ó, vamos lá, vem para o caixa aqui, ó. 137.400 menos os 25 mil daquela duplicata 2020, o meu caixa vai ficar com 112.400. Tá certo? Então, é 137.400 que eu tinha anteriormente, paguei uma duplicata de 25, meu caixa sobrou 112.400. Tá certo? Então, eu tenho que manter aqui e deixar tudo certinho. Aí, o meu exercício fala que eu comprei um veículo no valor de 25 mil. Então, eu paro aqui. Comprei um veículo de 25 mil. Veículo é um bem. Então, eu lanço ele como ativo. Vou lá na minha planilha e lanço. Olha aqui, ó. Veículos no ativo, lá embaixo. Ó, 25 mil reais. Então, eu já lancei aqui, 25 mil reais. Beleza. Agora, o que eu fiz? Eu paguei 15 mil, eu paguei à vista. Então, se eu paguei à vista, eu vou lá para minha planilha. Gente, aqui eu tenho a opção tanto de trabalhar como caixa, como o conta movimento aqui. Então, o que eu fiz? Eu coloquei no conta movimento. Então, eu tirei daqueles 20 mil do empréstimo, eu tirei 15 mil, tá? Então, aí fica a critério de vocês. Vocês podem utilizar esses 25, esses 15 mil aqui
para tirar do caixa, como do conta movimento. No exercício aqui, eu optei por tirar do conta movimento, tá? Então, aqui, ó, os 20 mil que era do empréstimo, eu tirei os 15 mil e me sobrou 5, tá? Então, eu optei assim. Aí, foi pago 15 mil. Só que eu falei assim, ó, eu vou pagar através da duplicata 25, né, o restante. Então, quanto que vai faltar ainda para eu pagar? Vai ficar faltando 10 mil. Então, eu venho aqui no meu passivo e eu coloco, ó, duplicata 25, 25, 10 mil reais. Eu lanço aqui, tá vendo? 25, 25, 10 mil reais aqui. Ok. Então, gente, eu acabei esse exercício. Como que o exercício vai ficar no final? Ó, ele vai ficar assim, o resumo do exercício. Então, eu tive um caixa de 117.400, tenho um imóvel de 100 mil, tenho compra de móveis e utensílios, né? Eu tenho móveis e utensílios no valor de 50 mil, tenho mercadorias no valor de 32 mil, eu tenho uma duplicata no valor de 5.600 e eu tenho um carro de 25 mil. Meu passivo, eu tenho um capital de 300 mil, um empréstimo para pagar de 20 e uma duplicata ainda para pagar no valor de 10 mil. Somando o ativo e somando o passivo, deu 330 mil, tá? Então, gente, a minha conta tá certa, por quê? Porque bateu o meu ativo com o meu passivo. A conta tem que dar igualzinho para o ativo como para o passivo. Então, se não bater o resultado do ativo e do passivo, alguma coisa você fez errado, tá? Porque tem que bater o valor aqui. Então, aqui, ó, meu ativo bateu 330 e o meu passivo bateu 330 mil reais aqui, tá certo? Então, esse foi o exercício 1. Vamos, então, para o exercício 2 agora, tá? Então, vamos lá, exercício 2. Peguem aí no caderno de vocês, façam de novo a tabelinha do ativo e do passivo, tá? Para vocês ir colocando certinho aí, para vocês não se perderem, tá? Então, vamos lá. Luiz Fernando e Rafael resolveram abrir uma oficina mecânica. Para a formação inicial do capital, eles investiram a importância de 200 mil. Opa, eles já me falaram aqui que o capital social é 200 mil. Então, o que eu faço? Venho aqui no meu passivo e lanço o quê? 200 mil. Olha lá, capital passivo 200 mil, tá? Aí ele me fala o quê? Sendo que 150 mil foi em dinheiro e 50 mil é um imóvel onde vai funcionar a oficina. Então, 150 mil vai ser o quê? O caixa, ele vai para o ativo. E os 50 mil vai ser um imóvel, então ele vai também para o ativo, tá? Porque é um bem. Então, vamos lançar lá na nossa planilha? Vamos lá. Ó, caixa, 150 mil. Aqui, ó, tá vendo? Coloquei já 150 mil de caixa. Imóvel, lá embaixo, criei a conta imóvel, 50 mil reais. Tá? Então, já criei a conta aqui. Ok. Vou para o próximo enunciado aqui. Depois, compra de móveis e utensílios no valor de 40 mil reais. Então, o que eu já faço? Vou lá no meu ativo e já coloco que eu comprei móveis e utensílios no valor de 40 mil. Então, vamos lá para a planilha. Ó, móveis e utensílios, 40 mil reais. Lancei aqui. Certo, tá certinho. Então, já lancei os 40 mil. Volto lá para o exercício, porque o exercício, ele tá me falando mais alguma coisa. Então, ele fala assim, que 30%
foi pago à vista. Então, o que eu tenho que fazer? 40 mil vezes 30%, eu vou achar o valor que eu paguei à vista. Então, o que eu faço? Eu vou lá, eu vou tirar esses 30% do meu caixa. Então, o valor aqui dos 30%, ó, primeira linha, tinha aqui 150, então os 30% vai ser 12 mil. Então, eu faço 150 menos 12, vai dar 138 mil reais aqui, tá? Aí, eu copio esse 132 para a linha de baixo, para eu não me perder, tá? Então, 138 mil me sobrou de caixa aqui. Ok, então, vamos voltar para o exercício lá de novo. Aí, gente, o restante, eu vou pagar ele a prazo, conforme a duplicata 2020. Então, o que acontece? Eu tenho uma dívida, né? Então, eu tenho uma dívida dessa duplicata 2020 aqui. Então, o restante, eu vou pagar através de uma duplicata. Então, se eu tenho uma obrigação, que é uma dívida, eu vou lançar ela no passivo. Então, aqui, ó, duplicata, ó, passivo, duplicata 2020, 28 mil reais, que é o residual do que está me faltando para pagar aqueles 40 mil de móveis e utensílios, tá bom? Então, é isso. Então, eu volto lá para o exercício. Acabei esse exercício, vou para o próximo. Compra de mercadorias no valor de 50 mil reais. Se eu comprei, eu pago, né? Então, eu já comprei aquele à vista. Então, o que eu faço? Vou lá e vou criar a conta mercadorias. Tá vendo aqui embaixo? Mercadorias, no valor de 50 mil reais, tá? Se eu comprei, eu tenho que pagar. Então, olha aqui, ó, na linha 2, eu tinha o quê? No meu caixa, 138 mil. Aí, eu comprei a mercadoria, eu já tirei 50 mil do meu caixa. Quanto que sobrou? Sobrou 88 mil reais, tá? Então, sobrou os 88. Aí, eu copio de novo aqui para a linha 3, para eu não me perder, tá? Então, gente, é aquilo que eu falei para vocês, vão fazendo com calma, tá? As continhas. O exercício está te falando o que você tem que fazer. Para e já coloca na planilha, tá? Para depois não ter problema de errar a continha. Então, aqui, ó, deu os 88 mil de caixa, certo? Aí eu venho e faço o quê? Venda de mercadorias no valor de 20 mil. Então, o que eu faço? Já vou lá para a planilha e já desconto das minhas mercadorias o quê? 20 mil reais. Então, olha aqui, ó, cadê mercadorias? Eu tinha 50, né? Aí eu vendi 20. Quanto que vai sobrar? 30. Então, agora eu sei que eu tenho 30 mil de mercadorias ali, tá? Então, eu volto lá para o exercício porque ele não terminou ainda. Aí, o que aconteceu? O meu cliente me pagou 60% à vista, tá? Então, eu vou lá no meu caixa e já lanço 60% de 20 mil. Ele me pagou à vista. Então, eu recebi. Se eu recebi, olha aqui, ó, eu tinha 88 mil, certo? Aí, eu recebi 12 mil da venda da mercadoria. O meu caixa voltou com 100 mil. Agora, eu tenho 100 mil de caixa. Agora eu volto lá para o exercício. Aí o meu cliente falou: tá, agora o restante eu vou te pagar através da duplicata 1616. Então, o meu cliente ele vai me pagar. Então, eu vou receber isso. Se eu vou receber, é um direito meu, né? Então, eu vou lá no meu ativo e lanço duplicata receber 1616. Ó, duplicata 1616. 8 mil reais, tá? Por quê? Porque era o que estava faltando para o meu cliente me pagar. Ele deu uma entrada e o restante ele falou: faz um boleto para mim, daqui 30 dias eu pago, tá?
Então, aqui, ó, duplicata 16, 8 mil reais. Tá certo? Lancei aqui. Volto lá para o próximo tópico do exercício. Aí, eu fiz um empréstimo no valor de 50 mil. Se eu fiz o empréstimo, lembra que a gente tem que fazer? A gente lança o empréstimo no passivo, porque é uma obrigação, eu tenho que pagar isso futuramente, e eu lanço ele no meu ativo, porque ele vai entrar na minha conta movimento. Então, eu vou movimentar esses 50 mil. Então, eu tenho que ir lá na minha planilha, e eu tenho que lançar. Olha aqui, vamos lá, passivo, ó, empréstimo, 50 mil. Ó, lancei lá. Tá? Ó, ativo, vem aqui para o ativo. Ativo, ó, conta movimento, 50 mil reais. Tá? Então, eu fiz o empréstimo, eu lancei 50 mil de empréstimo no passivo e eu lancei 50 mil na conta movimento no meu ativo, porque eu vou poder movimentar essa conta, certo? Vamos voltar lá para o exercício, então. Aí, gente, eu tive o pagamento da duplicata 2020. Então, eu paguei. Se eu paguei, eu vou tirar ela do passivo e eu vou fazer o quê? Eu vou tirar ela também ali do meu caixa ou da conta movimento. Então, vamos lá. Qual que é o valor da duplicata 2020? Olha aqui no passivo, 28 mil, tá? Então, 28 mil. Aqui, eu sei que eu vou pagar. Então, essa conta, ela vai sumir do meu passivo, ela não vai existir mais, certo? Aí, eu venho aqui para o meu ativo e eu dou opção para vocês. Esses 28 mil, você pode tirar tanto do caixa como da conta movimento. Eu optei por tirar da onde? Da conta movimento. Então, olha aqui, ó, conta movimento, lá embaixo, ó, conta movimento, eu tinha 50 mil e eu tirei 28, que foi do pagamento daquela duplicata 2020. Quanto que vai me sobrar? 22 mil, tá? Então, minha conta movimento vai ficar no valor de 22 mil reais, certo? Então, beleza. Volto lá para o exercício. E ele fala o quê? Que eu comprei um veículo no valor de 40 mil. Opa, comprei o veículo. Então, se eu comprei o veículo, eu adquiri um bem. Paro aqui, vou para minha planilha e já lanço, ó, veículo no meu ativo no valor de 40 mil. Ó, é o último lá, ó, veículos, 40 mil reais. Lancei aqui no ativo, beleza. O meu exercício não acabou. Volto lá para o exercício e vejo o que ele me fala mais. Então, sendo que 25 mil eu paguei à vista. Então, se eu paguei à vista, eu vou lá no meu caixa e eu tiro esses 25. Então, eu volto lá e faço o quê? Ó, 100 mil reais aqui que eu tinha, tiro o quê? 25 mil. Vai me sobrar quanto? 75 mil. Tá? Então, o meu caixa agora está com 75 mil, porque eu paguei 25 já do meu carro. Volto lá e vejo o restante do exercício, tá? Qual que é o restante do exercício? Ele vai falar que depois eu vou pagar o restante desse veículo com a duplicata 3232. Então, isso quer dizer que eu adquiri o quê, gente? Uma dívida, né? Se eu adquirir uma dívida, essa dívida tá no valor de quanto? Essa dívida ficou no valor de 15 mil, que é o quê? Duplicata 3232, tá? Então, a duplicata 3232 é no valor de 15 mil reais, tá certo? Então, duplicata 3232, 15 mil reais. Agora, o que a gente vai fazer? A gente encerrou esse exercício e eu vou mostrar para vocês o finalzinho, o resumo do exercício, como ficou aqui, tá bom? Então, ficou assim, ó. Ativo, caixa, 75 mil. Imóvel, 50 mil. Compra de imóveis, no valor de 40 mil. Mercadorias, no valor de 30 mil.
Duplicata a receber no valor de 8.000. Conta movimento, 22.000. E o carro no valor de 40.000. Somando tudo, deu o valor de 265. Tá? O meu passivo, eu tenho capital de 200.000. Essa duplicata 2020, que está em vermelho aqui, foi aquela duplicata que nós havíamos pago já. Tá? Então, a gente já pagou essa duplicata. Então, por isso que eu coloquei ela em vermelho aqui, porque a gente não soma ela, tá? Então, aqui, o meu capital ficou 200.000, meu empréstimo 50.000 e minha duplicata de 32 no valor de 15.000. Então, o que eu faço? Somo os 200 mais os 50 mais os 15, que vai totalizar um valor de 265 mil reais, tá? Só frisando aqui, essa duplicata 2020 não entrou na continha porque nós havíamos pago ela, quitado ela no exercício. Então, gente, ó, o ativo e o passivo bateu, tá? Então, 265 de ativo e 265 de passivo, ok? Então, esse foi o resultado final do nosso exercício aqui, tá? Então, vamos lá. Gente, o que eu queria estar passando para vocês? Esse aqui foi o resumo da nossa matéria, tá? Então, tudo que nós aprendemos no módulo 8 está composto aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida na questão de resolução dos exercícios, vocês podem entrar em contato comigo, tá certo? Não tem problema, me chamem no WhatsApp, que eu ajudo vocês. Eu vou passar uma folhinha de exercício para vocês fazerem, tá? E me entregarem como fechamento do módulo, que vai valer nota, tá? Então, isso daqui foi o resumo total do nosso módulo de contabilidade, certo? Eu vou enviar para vocês o exercício, vocês façam, eu vou colocar a data, tudo certinho, e vocês façam e vocês me devolvam o exercício para eu estar corrigindo e lançando a nota de vocês. Gente, lembrando, quando eu vou fazer o exercício do balanço, o meu ativo e o meu passivo, eles têm que bater, tá? Se não bater o resultado final igual, alguma coisa você errou. Então, façam com cuidado o exercício, façam com calma o exercício, para vocês não errarem. Porque se você errar o cálculo, até você achar depois onde você errou, dá uma maior trabalheira. Então, vão fazendo com calma, vão fazendo com tranquilidade, tá certo? Gente, gostaria de agradecer a todos pela presença, tá? Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Bom final de semana, bom comecinho de semana, que vocês fiquem com Deus, tá? E se precisar de alguma coisa, eu estou à disposição. Gente, muito obrigada e até a próxima aula, tá? Obrigada, gente. Até mais. Tchau, tchau.